SBT Notícias. Oferecimento. Operação Limpa Loja Tropical Multiloja. Saldanha Marinho. E Stan, sempre na torcida, acreditando e investindo no Brasil. Violência, 2 homicídios por arma de fogo são registrados durante a madrugada na zona leste de Manaus. Inusitado, homem rouba ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. Em crise, Polo Industrial de Manaus registra quase o dobro de demissões em relação ao ano passado. Falta de cuidado aumenta o número de crianças engasgadas por objetos na região metropolitana de Manaus. Reeleito, procurador Francisco Cruz vence eleição para os próximos 2 anos na chefia do Ministério Público. Obrigada pela audiência. Hoje é dia 14 de setembro e o SBT Notícias já está no ar. Olá para você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Homem é executado com tiro na nuca. O crime foi na Estrada do Futuro, no Tarumã, zona oeste de Manaus. A suspeita é que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O homem de 35 anos, identificado por Wildney Silva Barbosa, foi encontrado morto dentro do próprio carro. Segundo uma testemunha, os autores do crime também estavam no veículo e fugiram em outro carro de cor cinza, onde tinham 2 pessoas que faziam a cobertura. O pessoal falaram pra gente aqui, quando a gente estava aqui na hora, eles falaram que já tinha 4 indivíduos no Gol e saíram em alta disparada aqui para a cidade do Turismo. No carro haviam marcas de sangue e balas. A vítima morreu com pelo menos 4 tiros na nuca e na cabeça. No bolso dele foi encontrado cerca de R$300 em espécie. A arma utilizada no crime seria uma pistola .40 de uso restrito da polícia. E mais uma madrugada violenta em Manaus. A repórter Catiane Moura tem o balanço. Boa tarde, Catiane. Boa tarde, Marcela. 2 homicídios foram registrados nesta madrugada por arma de fogo na zona leste de Manaus. E o último dele aconteceu por volta de 5 horas, no bairro São José. Um homem identificado como Jânio Júlio Ferreira foi alvejado com 2 tiros. Segundo informações da polícia, 2 homens teriam chegado em uma moto e feito vários disparos, 2 acertando o peito da vítima, que foi a óbito no local. Outro homem morreu no bairro João Paulo. Ele foi identificado como Bergasson Ferreira Guimarães, de 38 anos. Ele também foi alvejado com 2 tiros e 2 homens teriam chegado em uma motocicleta e feito os disparos. Ele ainda foi levado ao Hospital Platão Araújo, mas morreu por volta de 2 horas de hoje. Marcela, eu volto com você. Obrigada, Catiane. Depois a gente conversa mais com ela. E agora uma notícia triste. A adolescente de 13 anos, Jaqueline Gaspar Matos, que foi atingida na cabeça por uma bala perdida quando ia para a igreja na última terça-feira, morreu nesta quinta. Os médicos do Hospital Joãozinho, na Zona Leste, confirmaram ontem que ela tinha morte cerebral. E mais tarde confirmaram, então, a morte da menina. E a crise no polo industrial de Manaus se agrava. As demissões já somam quase o dobro do ano passado. O governo do estado e a Suframa já tomaram várias medidas para conter a desaceleração do distrito. Nem a experiência de anos na empresa de componentes do setor de 2 rodas segurou Davidson no emprego. Eu tinha experiência assim no cargo, porque eu já tinha 5 anos de empresa, né? Então, o que a nossa chefia passou para a gente, que a gente estava sendo desligado devido à crise que estava muito alta e não tinha... Aí tinha que ter a redução de quadro na empresa. Não é segredo para ninguém que o mundo todo atravessa essa tormentosa crise, né? E o Brasil não poderia ficar fora, principalmente o Amazonas, desse cenário. O emprego está linkado ao sucesso do mercado. Se nós estamos com o mercado em ascendência, o emprego também será ascendente, como foi até agora. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, de janeiro a agosto deste ano, o número de demissões no polo industrial de Manaus cresceu quase 91%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 16.400 demissões. Março, abril e agosto são os meses com mais demissões. Os números somam apenas desligamentos de empregados com mais de 1 ano de carteira assinada, o que mostra que aqueles com um tempo menor
estão fora dessa estatística. O governo tenta conter a crise no polo industrial de Manaus. A Suframa reduziu em 50% a taxa de administração da Superintendência da Zona Franca. A redução do ICMS para empresas do polo de 2 rodas e redução da tarifa de energia para as indústrias em 28% também são algumas das medidas para desacelerar o desemprego. Segundo o representante da Federação das Indústrias do Amazonas, as medidas não são suficientes. Ainda não são suficientes porque nós perdemos competitividade. Estamos perdendo competitividade com um crescente aumento de custos, né? É muito imposto em cima. Em algumas ruas de Manaus, a população anda reclamando da falta de sinalização horizontal, aquela no chão mesmo. E o Manaus Trans promete revitalizar as áreas até o fim do ano. No cruzamento da Rua Pará com a Avenida Djalma Batista, a faixa de pedestre está apagada. Neste trecho da Maceió, a cena se repete. Às vezes eles não querem parar, né? Aí a gente tem que ficar lá esperando fechar de novo. A gente passa direto. Aqui na Avenida Torquato Tapajós, a falta de faixas confunde o motorista. A população anda descontente com a sinalização horizontal nas ruas da capital. E o problema fica pior quando se fala em vias menores. Se com faixa não respeita, né? Sem faixa é que não respeita mesmo. Às vezes sinal vermelho fecha pra gente passar, eu não tô nem aí, eles passam mesmo. Com as faixas apagadas, os acidentes ficam mais fáceis de acontecer. Muita faixa apagada aqui. Inclusive aqui quase todo dia tem um acidente, né? Acidente demais. Segundo o Manaus Trans, só no dia 12, 5 cruzamentos do bairro da Alvorada tiveram as faixas e legendas refeitas. Os principais corredores viários estão recebendo reforço na sinalização horizontal. Nós estabelecemos uma programação para que a gente possa revitalizar a sinalização da cidade até dezembro, né, até o final do ano. Paralelo a isso, a gente tem já um canal de comunicação com a população que a gente atende demanda dentro das comunidades. A população pode solicitar esse tipo de serviço pelo número 0800 092 1199. Ainda nessa edição, o programa Minha Casa Minha Vida deve beneficiar 18 mil famílias. E já no próximo bloco, aumenta o número de crianças engasgadas com objetos aqui na região metropolitana de Manaus. Agora são 13 horas, 1 da tarde. O SBT Notícias volta já.